Jornal. Câmara dos Deputados. Relatora propõe empréstimo a microempresas com recursos dos bancos. Deputados divergem sobre reedição de medida para estimular contratações. Especialistas buscam remédios contra a Covid, mas vacina só sai em 2 anos. Boa noite. Especialistas ouvidos em audiência pública da Comissão Externa da Câmara, criada para acompanhar ações de combate ao coronavírus, disseram hoje que a corrida dos cientistas brasileiros é para descobrir um conjunto de tratamentos eficazes contra a Covid-19. Isso porque a vacina, conforme informou a pneumologista Margarete Dalcomo, deve demorar pelo menos 2 anos para ser descoberta e validada. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato. Os especialistas afirmaram que vários medicamentos tradicionais vêm sendo testados para diferentes fases da doença. São projetos de pesquisa nacionais e internacionais que até agora, segundo eles, não apresentaram conclusões significativas. Estevão Nunes, da Fiocruz, explicou que a cloroquina, que vem sendo bastante discutida entre leigos, é apenas um entre vários medicamentos testados. Segundo Nunes, a cloroquina teve eficácia, por exemplo, para tratar doenças como a influenza em laboratório, mas quando foi testada em situações reais, praticamente não teve efeito. O presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Luiz Ribeiro, também disse que a eficácia da cloroquina contra a Covid-19 ainda não tem comprovação, mas ele informou que em breve o Conselho vai divulgar uma nota oficial sobre o assunto. Emocionado, Ribeiro pediu união para tratar do problema. Eu acho que nesse momento nós estamos passando a maior ameaça da história da nossa existência. E eu não sou catastrofista, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa, até por temperamento, mas assim, algumas dezenas de milhares de brasileiros vão morrer como já estão morrendo. E nós não temos uma droga para tratar essa doença. Nesse momento agora não temos uma droga. E nós temos uma situação totalmente politizada no Brasil. Disputas pela paternidade da hidroxicloroquina, que é uma droga que não se sabe se tem efeito ou não, uma disputa política também em relação a quando sair do afastamento social, e isso está fazendo muito mal para a sociedade brasileira. Já o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que é médico, disse que a decisão sobre o uso da cloroquina deveria ser dos médicos de maneira individual. Médicos que eu conheço que usam cloroquina de forma profilática, usando 200 mg por dia de cloroquina, porque acreditam que se previnem da doença. E eu levanto aqui a questão, se não seria pertinente que a gente estabelecesse uma norma técnica para o uso dessas terapêuticas que protegesse o paciente e os profissionais que utilizam dessas terapêuticas no sentido de salvar vidas ou de amenizar o sofrimento das pessoas. Porque eu não acho justo que nas camadas mais diferenciadas todo mundo use e o povo não tenha acesso. Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Denizar Viana, lembrou que o protocolo do governo para a cloroquina, por enquanto, é apenas para uso hospitalar para pacientes graves, até porque o medicamento pode causar parada cardíaca, como aconteceu com um médico na Bahia. A pneumologista Margarete Dalcomo disse que a sociedade precisa dar tempo aos pesquisadores, que estão fazendo o possível. Mas eu acho que hoje, como disse o presidente do CFM, o que nós precisamos é despolitizar a Covid-19. Despolitizando, nós talvez consigamos encontrar um caminho de controlar e de mitigar um pouco essa tragédia que se abateu sobre o Brasil. O infectologista Esper Calas, que trabalha no Hospital das Clínicas em São Paulo, diz que a instituição tem 28 projetos em andamento. Para os tratamentos, são testados medicamentos como antivirais, medicamentos que previnem a formação de coágulos, medicamentos que estimulam a ação dos linfócitos e anti-inflamatórios. Calas afirmou que os médicos estão testando medicamentos que são usados para outras situações, como um que é usado para transplantes de medula óssea. O Hospital das Clínicas também participa de um estudo maior com 120 pacientes que estão recebendo plasma de pessoas que já tiveram a doença. Segundo o infectologista, cada doador pode beneficiar de 3 a 4 pessoas e o plasma deve ser transferido em até 12 dias após o início dos sintomas. Sobre a vacina, Calas disse que o Brasil está tentando se associar a países que estão mais avançados na pesquisa, como Estados Unidos e China. Já o imunologista Luiz Vicente Riso, que trabalha no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, lembrou que também é necessária uma preocupação com a saúde mental das pessoas. Tanto os profissionais de saúde que estão enfrentando pela primeira vez na nossa geração uma pandemia dessa magnitude, com
toda a gravidade que ela apresenta, não só pela gravidade dos pacientes, mas pelo risco de contaminação dos familiares. Então, isso acrescenta alguns níveis diferentes de preocupação e, consequentemente, desgaste, mas também dos pacientes que, ao adentrarem ao hospital, primeiro, têm uma doença com risco razoável de morte, ficam isolados dos seus familiares, o que acrescenta estresse e, consequentemente, não ajuda na evolução da doença, e das pessoas que estão em casa em quarentena. O deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, disse na reunião que a situação de Manaus é trágica por falta de leitos, mas afirmou que o interior nem tem leitos. Ele fez um apelo para que as emendas de parlamentares ao orçamento de 2020, já destinadas ao setor de saúde, sejam liberadas pelo governo. A comissão aprovou o convite ao ministro da Saúde, Nelson Tait, para que participe de reunião com o colegiado nos próximos dias. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Política. O presidente Jair Bolsonaro demitiu no último dia 16 o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e nomeou Nelson Tait para o cargo. A queda de Mandetta ainda repercute entre os deputados. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, avalia como irresponsável a demissão de Luiz Henrique Mandetta por entender que ele respeitou os consensos científicos no combate à Covid-19. Para Henrique Fontana, o presidente Jair Bolsonaro desestruturou a equipe que coordena o enfrentamento ao coronavírus, no momento em que a pandemia avança no país. O congressista defende o isolamento social para evitar um colapso no sistema de saúde. Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, também considera que Luiz Henrique Mandetta agiu com muita integridade à frente do Ministério da Saúde, ajudando o país a combater a pandemia de coronavírus. O deputado destaca ainda que muitas vidas foram salvas quando as famílias aceitaram a orientação do ex-ministro para o isolamento social. Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, se solidariza com Luiz Henrique Mandetta, afastado do Ministério da Saúde. A deputada elogia o período de Mandetta no comando da pasta, em especial suas ações no combate à pandemia do novo coronavírus. Para ela, o ex-ministro foi solidário ao povo brasileiro. Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, também manifesta solidariedade ao ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Para o deputado, ele honrou o cargo que ocupou, foi transparente com a sociedade e defendeu a ciência. Arnaldo Jardim alerta para a importância do isolamento social enquanto for necessário. Para ele, só se deve flexibilizar essa regra quando a ciência definir a partir de critérios objetivos. Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, considera inaceitável o afastamento de Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Para ele, é no mínimo lamentável que o presidente da República, em um momento em que são registradas cerca de 200 mortes por dia decorrentes da Covid-19, esteja preocupado com disputas políticas. Marcelo Freixo também reafirma que é a favor do isolamento social amplo e, por isso, defende a urgente ampliação da lista de beneficiários pela renda mínima emergencial de R$ 600. A matéria já foi aprovada na Câmara e voltou para análise do Senado. Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, também lamenta a demissão de Mandetta do Ministério da Saúde e elogia o trabalho do agora ex-ministro. Ele também faz uma homenagem ao ex-senador Eduardo Suplicy, que dedicou grande parte de sua vida à luta pela renda básica para a população mais vulnerável. Economia. Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cita a importância da ampliação da lista de trabalhadores informais que poderão ser beneficiados com auxílio emergencial de R$ 600. Ela elogia a iniciativa de incluir no texto o benefício a mães adolescentes e a vendedores de sistema de venda direta. Segundo a deputada, a atividade envolve cerca de 4 milhões de pessoas. Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, entende que a Câmara é um dos centros de decisão que age prontamente para reduzir a dor e o prejuízo de milhões de famílias neste contexto de calamidade. Jorge Braz lembra que também passarão a ter direito à renda mínima os agricultores familiares, os catadores de material reciclado, as diaristas, os pescadores e outras 16 categorias com poucas garantias trabalhistas. Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, também ressalta a importância da ampliação da lista de beneficiários da renda básica emergencial de R$ 600. Ele celebra ainda a autorização para que o pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, sejam suspensas entre 2 e 4 meses. Eduardo Braide, do Podemos, do Maranhão,
afirma que a ampliação da lista de beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 será de fundamental importância para que o isolamento social seja cumprido por aqueles que, com a crise, ficaram sem fonte de renda. Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, celebra a aprovação de emenda do PCdoB à proposta de ampliação de beneficiários da renda emergencial para contemplar os artistas sem a exigência de inscrição em qualquer cadastro. Jandira Fegali explica que, para receber o auxílio, os trabalhadores da arte, bem como as outras categorias beneficiadas, não poderão ter registro em carteira de trabalho nem como intermitentes e precisarão ter renda familiar total de até R$ 3.135, com renda de, no máximo, R$ 552,50 por pessoa. Fred Costa, do Patriotas de Minas Gerais, ressalta a inclusão dos artesãos que vendem em feiras livres no projeto que amplia o auxílio emergencial do governo federal. O deputado destaca a Feira de Artesanato da Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, que conta com milhares de artesãos que foram prejudicados com a crise. Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ressalta que, diante do isolamento social, o Estado precisa amparar, com recursos federais, os trabalhadores informais, em especial os agricultores familiares. Segundo Zé Silva, os pequenos produtores não estão conseguindo vender nas feiras por causa do isolamento social. Ele frisa que no Brasil são quase 5 milhões de agricultores familiares e 1 milhão de produtores entre os assentados da reforma agrária. Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, elogia a inclusão dos povos indígenas no projeto que adiciona mais categorias de trabalhadores informais no auxílio emergencial do governo. Ela argumenta que a situação dos indígenas, dos quilombolas e de todas as comunidades tradicionais é específica e demanda maior atenção do governo. Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, concorda que o momento é de ampliar os gastos públicos, mas para ele é preciso ter visão responsável e segurança no processo. Henrico Mizazzi apoia a ajuda aos mais vulneráveis, como o auxílio emergencial de R$ 600, mas entende que o repasse deve ser executado de forma eficiente para que o país não fique desestruturado ao final da crise sanitária. André Janones, do Avante de Minas Gerais, diz que falta preparo da Caixa Econômica no processo de pagamento do auxílio emergencial. Segundo ele, existe um desencontro de informações. Há relatos de cidadãos receberem um comprovante do depósito sem ter o dinheiro na conta. Outra dificuldade está no cadastramento pelo telefone 111, que, conforme diz o deputado, não funciona. Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, destaca a aprovação de projetos para o enfrentamento ao coronavírus, como o auxílio emergencial, o orçamento de guerra, a proteção ao emprego, além da ajuda a estados e municípios. O deputado ressalta a unidade entre a Câmara e o Senado, que para ele garante equilíbrio ao país. Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, concorda com todas as medidas que estão sendo aprovadas para amenizar as dificuldades da população neste momento, em especial a ajuda às microempresas. No entanto, Darcy de Matos alerta que é preciso começar a pensar em propostas que criem condições para que o setor produtivo volte a funcionar depois da pandemia. Ele defende a aprovação urgente da reforma administrativa para enxugar a máquina pública. Enio Verri, do PT do Paraná, está preocupado com a situação do país em meio à crise sanitária. O parlamentar afirma que os bancos estão aumentando as taxas de juros e o próprio BNDES está cobrando taxas mais altas. Na opinião dele, o governo federal está usando a pandemia para piorar a desigualdade social, aumentando os benefícios dos mais ricos em detrimento dos mais pobres. Projeto de Capitão Wagner, do PROS do Ceará, proíbe o reajuste das parcelas dos planos de saúde neste ano. O parlamentar ressalta que a proposta autoriza que os usuários inadimplentes possam renegociar suas dívidas, sem ter a suspensão dos serviços de saúde previstos pelo plano contratado. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, destaca a sanção do projeto que autoriza os estados e os municípios a usar recursos de fundos de saúde de anos anteriores no combate à Covid-19. Segundo ele, só no Amazonas, 240 milhões de reais do Fundo da Saúde poderão ser aplicados no enfrentamento à crise. Trabalho. O
presidente da República decidiu revogar a medida provisória do contrato verde-amarelo, que perdeu a validade na última segunda-feira e ainda dependia de análise do Senado. Segundo o governo, será reeditada outra medida com pontos específicos para valerem durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus. A medida mudava regras trabalhistas para estimular a contratação de jovens e de maiores de 55 anos. A votação foi polêmica na Câmara e a reedição da matéria, ainda que enxuta, também não teve consenso entre os deputados. Quem traz mais informações é José Carlos Oliveira. A ideia da reedição foi apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diante da falta de tempo e acordo para a votação da MP naquela casa. O texto é polêmico e foi o único até agora que enfrentou forte obstrução durante as votações pelo sistema remoto da Câmara. Os deputados aprovaram a medida provisória no dia 15, com mudanças expressivas no texto original. O líder da minoria, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, questionou a reedição da matéria. Essa medida provisória não deverá ser reeditada, é um desserviço ao país e ela só retira mais direitos dos trabalhadores. Não pode ser reeditada. Em primeiro lugar, porque ela trata da ampla reforma trabalhista. E numa crise como essa, o que esse debate tem a ver com o que nós estamos enfrentando hoje, que é a crise, o enfrentamento no combate ao Covid-19? Já o vice-líder do maior bloco partidário da Câmara, deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, afirma que a medida é importante para conter os efeitos econômicos da atual crise. Uma MP muito debatida, 12 horas debatida da Câmara, onde, de certa forma, ficou muito bem colocada, dando inclusive a oportunidade a jovens que têm dificuldade no mercado de trabalhar, a poder estar trabalhando nesse segmento. O que não podemos nesse momento agora é fazer de uma crise política ser mais importante do que essa epidemia, que vai gerar uma crise sem precedentes. Mais um momento da gente trabalhar junto para o bem do país. A MP original do contrato verde-amarelo flexibilizava regras e encargos trabalhistas a fim de facilitar a contratação de jovens entre 18 e 29 anos e idosos com mais de 55 anos que estão fora do mercado de trabalho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Uma das propostas que deve ser analisada pelo plenário da Câmara nos próximos dias é a medida provisória que cria o Programa Emergencial de Suporte aos Empregos. A MP institui uma linha de crédito de 34 bilhões de reais que será financiada em 85% pela União e os 15% restantes pelas instituições financeiras. A repórter Carla Alessandra traz mais informações. A medida permite que empresas que tenham faturado em 2019 entre 360 mil e 10 milhões de reais possam realizar empréstimo junto às instituições financeiras para custear a folha de pagamento. Segundo a proposta, o empréstimo vai garantir o pagamento de 2 salários mínimos durante 2 meses para os funcionários da empresa, que vai contar com um prazo de 6 meses para o início do pagamento do empréstimo, com juros de 3,65% ao ano. O empresário que aderir à medida fica impedido de realizar demissões por 2 meses após o recebimento da última parcela do banco. O deputado Marcelo Ramos, do PL de Minas Gerais, que é um dos vice-líderes da maioria, afirmou que a proposta vai ajudar tanto empresários quanto trabalhadores. Mas, mesmo assim, precisa de ajustes para se tornar mais eficaz. 2 ajustes são necessários. O primeiro diz respeito a garantir que empresas criadas em 2020 também possam ser beneficiadas dessa ajuda, já que o critério hoje da medida provisória estabelece o faturamento do ano de 2019, excluindo as empresas de 2020. E o segundo é a garantia de que os 15% do sistema bancário, de contrapartida, precisam ser obrigatoriamente dos recursos do sistema bancário e não do empréstimo compulsório. O deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, foi escolhido como relator da proposta. Segundo o deputado, o texto recebeu até agora 261 emendas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Votação. Os deputados retomaram nesta tarde as votações em plenário. Na pauta, o projeto do Senado que concede uma linha de crédito especial para as micro, pequenas e médias empresas em valor proporcional à receita bruta obtida em 2019. Relatora da proposta na Câmara, Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, alterou o texto que veio do Senado. Pelo novo texto, em vez de a União alocar dinheiro diretamente na operação de empréstimo, como proposto pelo Senado, os bancos emprestarão com
com recursos próprios e contarão com garantia do governo em valor global de até 15 bilhões e 900 milhões de reais. Mas essa garantia será para somente 85% do valor emprestado. Os outros 15% não terão garantia. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Eberson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.